Sejam bem-vindos a mais um vídeo com relatos de pessoas reais, onde você pode ouvir histórias contadas por pessoas anônimas na internet. Se você também tem uma história e quer aparecer em um vídeo futuro, envie seu relato através desse e-mail. Minha prima humilha a própria mãe, apesar da morte recente do pai. Só precisava de um lugar para desabafar isso, porque minha família está se preocupando com isso desde a semana passada. Infelizmente, tragicamente, meu tio faleceu por razões ainda desconhecidas, mas provavelmente causas naturais, pois ele era bastante velho. A filha dele, minha prima, ainda é uma adolescente cursando o último ano do ensino médio. Ela é filha única, então agora é só ela e sua mãe morando na mesma casa. Este é obviamente um momento muito difícil para ela e para a família. O que eu não entendo e não posso dar desculpas para isso, é a atitude horrível dela com a mãe, minha tia. Ela sempre foi uma criança mimada e nunca vi sequer uma sugestão de disciplina de qualquer um de seus pais. Sua mãe a mimava e se curvava a todos os seus caprichos. Chegou ao ponto de ebulição nos últimos anos com ela na adolescência. Não há e nunca houve nenhum respeito por nenhum de seus pais, um flagrante desrespeito ao dinheiro, nenhum senso de responsabilidade ou cuidado e vazio de gratidão e apreço pelos próprios pais. Em relação ao meu tio, ele era um cara legal, prático com ferramentas e ajudava a família, apesar de às vezes ser um pouco surdo. Ainda assim, ele sustentou sua família. Minha prima, em algum momento nos últimos anos, desenvolveu uma atitude muito odiosa em relação a meu tio, provavelmente devido à angústia adolescente. Em seu último mês de vida, ela passou o ignorando. Ela não tinha interesse em um relacionamento entre pai e filha, apesar de depender totalmente dele para transporte todos os dias. Ela tem feito críticas por pequenas coisas ou aborrecimentos que encontra no comportamento de seus pais. Muito intolerante e antipática com os pais, vê os dois como estúpidos. E também não ajuda o fato de que o inglês seja a segunda língua de sua mãe. Nenhuma regra ou consequência foi estabelecida para suas ações durante sua infância e também na adolescência. Quando criança, eram birras, mas agora é tudo mais triste e destrutivo. Minha tia há cerca de 3 meses fez uma grande cirurgia cardíaca aberta. Minha prima, além do nível básico de preocupação, não ajudou em nada, apesar de sua idade quase adulta. Minha tia ainda está se recuperando da cirurgia, mas não há nenhum nível de preocupação da minha prima em assumir responsabilidades ou cuidar de sua mãe após uma operação tão importante. Agora que são só as duas, acho que a culpa se manifestou na minha prima em um conflito de emoções pela forma como ela tratou o pai nesses últimos anos de vida dele. Minha tia está obviamente muito afetada pelo choque de perder o marido. Ela fica perdida para descobrir como meu tio cuidava da maior parte das finanças e da papelada. O estresse da minha tia deve ser inimaginável neste momento. Minha prima não dá a mínima para a mãe. Ela se vitimiza a cada passo e ainda usa a morte do pai para fazer isso. Joga a culpa de tudo na mãe, e ainda a repreende quando ela faz algo que minha prima considere irritante. O maior problema é o descaso financeiro. Ela gasta dinheiro como se fossem milionários. Ninguém em sua família tinha um emprego em tempo integral. Eles são de classe média baixa na melhor das hipóteses. Mesmo assim, se a conta bancária da minha prima fica sem dinheiro, sua mãe lhe dá mais. É ridículo e incompreensível. No dia seguinte à morte de seu pai, ela gastou algumas centenas de dólares na compra de ingressos para shows. Sua mãe foi quem lhe deu o dinheiro para os ingressos. Eles não têm todo esse dinheiro para ela estar fazendo compras descaradamente e literalmente todos os dias. Tenho medo de pensar no que acontecerá a seguir quando sua mãe permitir que ela comece a mandar em tudo. Você pensaria que no momento em que algo extremo acontecesse, como a morte de um dos pais, ela teria algum tipo de autorreflexão em relação a algum aspecto de sua vida ultimamente, e talvez tentasse mudar. Mas já é tarde demais para isso, desde que sua mãe continue a tolerar suas atitudes. É um misto de medo e pena que ela tem da filha. Eu me preocupo especialmente com a minha tia.
Sua saúde está em declínio e seu marido acabou de falecer. Sua filha está sendo irresponsável e desrespeitosa. As contas estão se acumulando e há uma vida para organizar. Eu tenho medo que a morte por luto seja uma possibilidade muito real para minha tia. Então, o que minha prima faz sendo filha única é imperdoável. Eu temo o pior. Próximo relato. Meu primo exige que sua mãe moribunda reescreva o testamento. Nunca postei antes aqui no Reddit, mas tenho que compartilhar a história do meu primo. Por questões óbvias não vou revelar o seu nome, mas vamos chamá-lo de Brandon. Ele descobriu que sua mãe tinha câncer de garganta em estágio 4 e não havia nada que os médicos pudessem fazer para ajudá-la naquele momento. Então, naturalmente, ele ficou com muita raiva quando descobriu que sua mãe pediu a seu irmão mais novo que viesse cuidar dela durante seus últimos dias. Seu pai teve um derrame anos atrás, e estava em um estado debilitado, então o irmão mais novo receberia a casa depois que sua mãe viesse a falecer, para poder continuar cuidando de seu pai. Brandon ficou furioso porque a casa não seria vendida para que ele recebesse sua parte da herança. Para estabelecer um histórico, Brandon tinha mais de 45 anos, nunca morou fora da casa de seus pais e esperava que sua mãe cozinhasse, limpasse, lavasse roupa, etc. E isso tudo sem pagar um único centavo de aluguel, serviços públicos e etc. Ele sempre gastou o dinheiro que ganhava com o que quisesse, geralmente comida, daí seu tamanho enorme. Ao saber que a mãe não ia mudar o testamento e iria dar a casa e todas as outras coisas para o irmão mais novo, ele ameaçou incendiar a casa depois de barricar as saídas para que ninguém pudesse fugir do incêndio. Ele pensou que tinha moral com as autoridades locais, mas quando minha mãe relatou essa ameaça para o departamento de polícia, eles não tinham ideia de quem era Brandon e prometeram que se algo assim acontecesse no endereço fornecido, ele seria o primeiro a ser preso. Para que vocês entendam como esse primo era ingrato, ele saiu e comprou o jantar para a família em uma lanchonete e depois ficou ao lado de sua mãe em sua cama de hospital com a mão estendida até que ela o pagasse pelo jantar. Mas a maior parte ele comeu, já que seu pai quase não come nada e sua mãe foi alimentada por um tubo no estômago porque não conseguia mais engolir devido ao câncer na garganta. Quando ela faleceu, demorou muito para seu irmão mais novo tirá-lo de casa, mas ele finalmente saiu e encontrou seu próprio lugar, e é aqui que o karma começa a agir. Ele estava trabalhando em algum lugar onde eles direcionavam os carros para o lugar correto, porém um senhor de idade acabou pisando no acelerador em vez do freio e jogou Brandon contra outro carro estacionado atrás dele, o que trouxe problemas às suas pernas e joelhos, e ele teve de ir ao hospital. No entanto, alguns meses depois, ele estava de volta ao hospital porque seu diabetes estava fora de controle e ele não cuidava das pernas como deveria. Os médicos quase tiveram que amputar os joelhos, mas eles foram bons em seu trabalho e conseguiram salvar suas pernas, infelizmente. Agora ele conseguiu um grande acordo onde trabalhava e ainda pode se dar ao luxo de ter seus caprichos atendidos. Sim, eu sei que não deveria desejar que ele perdesse as pernas, mas ele precisa saber o que sua mãe sentiu, o desamparo que ela experimentou em seus últimos dias, enquanto ele estava sentado em seu quarto assistindo conteúdo adulto. Ele também era um irmão horrível para seu irmão mais novo e um primo terrível, então ele merece sofrer por sua atitude mimada. Não tenho nenhum contato com Brandon e quero que continue assim. Porém sinto falta da minha tia todos os dias, ela era como uma segunda mãe para mim, que explicava tudo que a minha não explicava sobre como me proteger nos relacionamentos, mas isso é história para outra hora. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber notificações de novos relatos. Tchau e até a próxima!